Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Em Tríade nesta quinta-feira. E, lógico, nós ficamos aí, acho que 2 semanas sem colocar programa no ar. Eu viajei para São Paulo, fui fazer o lançamento do meu livro Entre o Véu e o Trono, lá na livraria Martins Fontes, em São Paulo, na Avenida Paulista. Que momento maravilhoso! E quando eu voltei, a gente não conseguiu se organizar para gravar, mas estamos de volta e a partir de agora a gente retoma, né, os nossos passos para a gravação de todos os programas e vem aí alguns programas que vão ser ao vivo, se prepare, portanto. E hoje eu retomo as gravações, o episódio novo hoje é com meu amigo Mauro Rezende, que a gente se encontrou lá em São Paulo, ele foi lá na Avenida Paulista para o lançamento do meu livro, sempre prestigiando, é um parceiro, um amigo, e é muito bom estar nessa mesa de bate-papo para a gente conversar sobre diversos temas, inclusive sobre aqueles temas tão atuais. Ele é aquele tipo do entrevistado bom de papo, porque a gente joga daqui, é só levantar, como ele também é atleta, né, a gente só levanta a bola e ele manda para o gol, certo? Estou falando do Mauro Rezende, pastor, meu amigo. Meu amigo, que prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo né, nessa mesa para a gente conversar. A gente, quando começa a conversar, o problema só é um. Parar. Põe a pauta e depois então vamos lá. Foguete a gente fala, né? Bem-vindo, meu amigo. Você está aqui em Belém esses dias, obrigado. servindo ao nosso querido amigo, o pastor Edson Marialva, ali em Coraci. E quando ele deixa você, a gente pega, vem para cá. Como está sendo esses dias aqui em Belém, nesse calorzão maravilhoso? Então, primeiro, muito obrigado, porque participar dessa mesa com você é sempre um privilégio. Faz exatamente 2 anos e pouquinho que eu tive aqui. Eu acho que eu estava num processo ainda começando, o Em Tríade e tal. A gente falou sobre igreja magnética, algumas coisas assim. E hoje estar aqui com você é muito, muito, muito prazeroso, porque na verdade isso aqui já está acontecendo desde as 9h30 da manhã. Perfeito. Nós estamos conversando, trocando ideia, falando, né? E eu quero só lembrar a vocês o seguinte, os 2 livros eu já estou lendo, né? A Escuta Pastoral não só li, mas como eu estudei o livro. Sim, me mandou feedback mandei feedback e tal. Então, assim, parabéns pelo livro. Eu tive a grata oportunidade de poder ali, né, endossar um pouquinho. Prefaciar esse aqui, o Entre o Véu e o Trono. E é muito interessante para formar as próximas gerações, gerar líderes, músicos, autoridades nessa área da adoração, da música, da área artística da igreja, embasado na Bíblia, né? Então, parabéns, obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa construção, dessa história. E estar em Belém, para mim é a segunda casa, esse calor que eu já estou acostumado. Né? Ele está mais acostumado que eu. Eu já sou um típico cidadão paraense, né? Eu só ainda ganhei o título, mas eu acredito que até uns 80 anos eu deva ganhar alguma coisa. E já como pato no tucupi, jambu, tacacá e assim, maniçoba, não tem um problema, né? Então, tomador de açaí comendo com peixe frito e tá tudo certo. Então, Belém para mim é uma segunda casa, aqui eu tenho irmãos, amigos, pessoas maravilhosas. Muita gente às vezes não tem noção do que é o norte do país. É um povo acolhedor, maravilhoso, gente muito inteligente, né? Pessoas talentosas assim no meio da rua que você encontra com um papo interessante. Eu acho que no Brasil, de tudo que eu já rodei, eu acho que aqui nós temos os maiores artistas anônimos do país. Pessoas comuns, um vendedor de picolé que uma vez eu encontrei na porta de uma igreja. Ele, posso pegar esse violão aí e tal? Tá, toma aí, o moleque debulhou o violão. Falou, obrigado, valeu, e foi vender o picolé dele. Eu falei, caramba, eu com esse dom aí, eu tava ganhando dinheiro. Então é isso, povo do Pará é isso, vocês são maravilhosos, espetaculares, essa mesa aqui é de Deus. Maravilha. Então vamos lá. A gente tem assim, a gente tentou estabelecer uma pauta, mas eu gosto que o programa realmente seja bem livre. Sim. Né, bem à vontade. Às vezes eu convido um profissional da área da saúde, a gente estabelece um tema e a gente discorre em cima do tema.
como você é uma pessoa bem múltipla, né, que tem essa Obrigado. facilidade também de a gente conversar sobre diversos temas, dada a tua experiência, o teu caminhar aí no Evangelho, também como atleta, como treinador que você é, um treinador, um líder nato e um formador de líderes também, eu acho que a gente pode tentar dar um olhar, né, aqui na nossa conversa para coisas que estão acontecendo, uma espécie de react, né? Sim. Do que está acontecendo no nosso país e que está aí também. Uma trend, por conta, né, das coisas que estão acontecendo. Exatamente. Por conta da internet, a gente tem essa possibilidade, né, de levar bons conteúdos, de receber bons conteúdos, mas também de enxergar aquilo que não é tão bom assim. É verdade. Né? E eu sou muito cuidadoso com aquilo que eu falo. Eu não, apesar de ser uma pessoa muito crítica, mas eu tenho uma certa resistência a fazer o react, e eu sei o quanto o pessoal está me falando muito sobre isso. Ontem mesmo na igreja, um pastor veio e disse, pastor, é porque o senhor não faz os reacts aí? E eu tenho uma certa dificuldade, mas eu acho que é importante fazer, até para você também ser uma voz lúcida, se é que eu sou lúcido, né? Essa é a minha perspectiva. Na minha maluquez, na minha maluquez controlando a minha maluquez, né? Então, com certeza. Vamos pensar assim, existem algumas situações que aconteceram e eu vou começar com uma do nosso métier, correto, né? Correto. Que todo mundo falou sobre isso, eu nunca dei a minha opinião sobre isso para ninguém, eu só faço rir nesse caso, e não, vou dizer, não rio com respeito, é sem respeito mesmo, eu rio mesmo, entendi, pronto. Né? Entendi. Mas é o famoso of the king, of the power of the best, né? O famoso pregador, o Miguel, né? Um moço, um rapaz, eu olhando para aquele moço, eu enxerguei, eu também já fui menino, com 15 anos de idade, quando eu comecei a pregar, sim, e provavelmente tenha cometido alguns erros de pregar com muita ousadia, com muita paixão, mas naquela época era algo mais simples, não era a intenção de ganhar dinheiro, de ganhar projeção, porque era dentro de uma congregação e aquilo acontecia ali, e eu tive muitas experiências preciosas com Deus. Mas no momento que a internet abre uma janela gigantesca para o mundo todo, então aquilo ali vira um modelo, vira uma amostragem, e que nem sempre é a amostragem real do que vive a igreja. Então muita gente começa a avaliar a igreja a partir desses pontos referenciais. Como é que você enxergou não só a presença do Miguel, o que aconteceu, tudo isso que aconteceu, né, a manifestação dele como pregador, profeta, as reações dos outros pastores, como é que você enxerga esse bojo todo aí? Então, eu até tenho falado muito sobre isso. Eu gosto muito dessas trends, desses reacts, essas coisas, essas pautas quentes, porque a gente precisa avaliar a nossa sociedade. E nós fazemos parte de um métier, de um grupo, que é uma tendência muito grande a gente bater o olho e já criar um conceito. Então a gente tem muita velocidade em criar um conceito com pouca reflexão. Sim. Né? Então a gente precisa tirar um pouco o pé do acelerador e não olhar apenas pelo lado sarcástico do negócio e tal. Claro que a gente tem as nossas piadas internas, né? Você vai rir, vai olhar e falar, caramba, como é que você faz isso e tal. Mas por outro lado, a gente precisa refletir. Eu até preguei isso e tenho falado isso na internet sobre a geração, eu até nomenclaturei a geração The King eu vi, of the muito Power. bom, Você muito viu bom, isso? eu vi. Então é a geração que virou meme. Né? Só que a gente precisa refletir sobre isso, porque aquele menino, esse garoto, a palavra já é isso, ele é um menino. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa separação no livro de Coríntios, que ele diz, quando eu era menino, eu pensava, eu falava, eu agia. Eu não posso exigir do Miguel uma percepção de mundo igual a minha, entendeu? Só que a gente não pode tirar dele a competência. Ele tem um dom, ele tem uma habilidade
que talvez eu demorei para construir em termos de oratória, entendeu? De capacidade de influência, de domínio de público, de palco, de forma consciente. Ele faz isso brincando, aquilo é um estalo de dedo para ele. Mas isso também foi construído. Eu acho que ele não é um caso isolado, ele é um símbolo patológico da nossa sociedade. Sim. Entendeu? Ele só reflete uma geração. Ele reflete uma geração abandonada, né? Com vários tipos de abandonos. Né? Existe aquele abandono que eu chamo coordenado, em que os pais usam os filhos para ganhar dinheiro, que aconteceu com Macaulay Culkin, entendeu? Que o garoto virou ídolo em Hollywood quando ele percebeu que os pais tinham arrancado o direito que era dele, e aquele menino foi abandonado com os pais vivos. Sim. Né? Então, a pergunta a gente não tem que centrar no Miguel. Eu acho que a gente precisa centrar cadê os pais desse garoto? Entendeu? Cadê os pastores desse garoto? Porque o que a lei significou para nós, ou para o povo judeu? Ela era um aio. Sim. Não é? O que é o aio? É o condutor quando a criança é criança. O garoto é uma criança. Então o Dom Pedro II teve um aio. Né? Então o cara que cuidou dele era um homem formatado. Entendeu? Então, você percebe que a lei foi isso. Agora, nós temos que repensar o que esse garoto está refletindo. Ele não está refletindo uma ideia só dele, é de uma geração. Então, eu comecei a perceber que nós estamos com uma geração igual desse menino. A gente quer viralizar. Nós não estamos mais no conceito de criar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. O que dá certo e o que dá errado. Sim. Então nós estamos muito nesse negócio, então nós estamos abrindo mão de valores que para nós são inegociáveis, são eternos, e que se lasque, porque a nossa geração é líquida. Perfeito. Entendeu? O Bauman já falava sobre isso. Então hoje eu estou refletindo muito essa questão, e isso é um reflexo da nova igreja que já está estabelecida. Aí, se as pessoas quiserem falar que chama New Church, igreja da Parede Preta, mas ele é um reflexo dessa sociedade. Eu não sei assim como que você reflete isso, né? Mas eu comecei a olhar por outro lado, entendeu? Essa é a minha percepção do assunto. Então, por exemplo, o que é o Miguel? Ele é uma voz que, na verdade, ele é um fantoche de quem está por trás. A internet, todo mundo sabe, viraliza, mano, gera dinheiro. Sim, caramba. sim. E talvez seja um dos pontos que eu tinha muita dificuldade. Vou bater isso aqui é para viralizar ou realmente é uma verdade minha? Eu não consigo me vender. Eu vou fazer isso aqui só para viralizar e criar polêmica e tudo. Então, nós fomos uma geração, igual você falou, eu era menino, mas era fechado. Ali, você não tinha um público, uma coisa muito grande. Só que as pessoas começaram a bater no menino e dizer, não, ele não pode falar. E aí eu falei, então peraí, vamos para a Bíblia. Então pega o rei Josias, em Judá. Ele assumiu o trono com 8 anos de idade. A Bíblia fala isso. Agora, quem foi o rei Josias? Deus não pode usá-lo. Deus não usou o rei. Entendeu? Ele não era um garoto. Quando Salomão tomou uma decisão sábia na vida dele, porque Salomão foi mais sábio, mais novo, do que quando ele se tornou mais velho. Se tornou idólatra, complacente, promíscuo mais do que você possa imaginar. Imagina, tanto de concubina e mulheres que esse cara tinha. Entendeu? Então, Deus não usa crianças? Eu te pergunto isso, Deus não vai usar? Claro, vai usar, sempre usou, né? Então, o que você olha e analisa, então, como psicólogo? Na minha cabeça eu entendi isso, entendeu? Eu sempre vou olhar assim, uma situação, você nunca deve olhar aquela pessoa que está ali, por exemplo, eu como psicólogo, se eu vou pensar, chega um paciente diante de mim, para mim ele é chamado de paciente identificado. Ele é o paciente que dentro de uma estrutura familiar, ele é a pessoa que está apresentando sintomas e sinais de algum tipo de transtorno. Paciente identificado. Paciente identificado, é o PI. Mas ele pode ser apenas o PI que está
trazendo nos sintomas dele os sintomas da própria família, às vezes a família. Então eu sempre vou ter esse cuidado de olhar os atores no entorno. Então quando eu olho... Os anônimos, né? Os anônimos. Então quando eu olho para o Miguel, a gente pode falar sobre o Miguel, sobre ele, o menino, sim. Que tem lá todas essas características que você falou, né? De comunicação. Pode. Gente que quer participar também. É aí, é a... AI, né? AI. Ou a IA. Gente que está por trás, ao redor do Miguel, mas tem o Miguel, que é essa pessoa que aparece com essas habilidades de falar, de pregar, que tá na frente do palco, de mostrar, né, uma certa espiritualidade profética e tudo mais. E ele faz aquilo, não tenho como julgar as intenções do coração dele, porque não é possível. É possível eu... Penso a mesma coisa. É possível eu ter uma noção básica, mas é muito difícil eu julgar. Porque aquele menino pode ter nascido dentro de uma casa de muita oração, que viu aquilo ali e aquilo ali é o que ele tem para oferecer. Porém, não existe só o Miguel, você bem falou. Existe os pais do Miguel. Existem os pastores do Miguel. Existem os ADMs lá que vão trabalhar em cima de... virou produto agora, beleza. Exatamente. Chegou na onde a gente queria. Exatamente. Aí, parou aí? Não parou aí. Exatamente. Porque existem os que seguem o Miguel. Com certeza. É esse outro público que está sendo, assim, que está indo atrás dele, que é uma outra amostragem que revela o tipo de igreja que está sendo formada hoje no nosso país. Exatamente. Tá? E existem pessoas que estão querendo esse tipo de alimento. Exatamente. Então, olha só quantos personagens aparecem. Só que não existe só isso. Existem aqueles que vão se colocar do outro lado e que vão... Bom, o Miguel está bombando, então eu vou trabalhar em cima do Miguel. Né? Aí eu vou falar mal dele. Ou eu vou defender, ou seja... Se nós formos olhar realmente... São os haters comerciais. Exatamente. Aqueles caras que se opõem para poder ganhar a sua resposta, né? Exatamente. Aquilo que ele está investindo. Reter atenção. Ou seja, então para mim, o que é que o Miguel mostra? Para mim, antes de olhar para o Miguel, ele já mostra uma igreja teologicamente despreparada. Exato. Emocionalmente comprometida, espiritualmente vazia, né, que está em busca de experiências, de respostas, né, porque paralelo ao Miguel tem a Vitória. Também, nós estamos falando de... Aí já entra... Eu nem tinha parado para pensar nisso. Então você tem um outro perfil, né, e que todo mundo... E ela está fazendo. Aí existem outros. Uma aqui que talvez a gente está embutido. Quem leva... Quem dá palco. Quem dá o palco. É isso aí. Entendeu? Existem pessoas que consomem na internet, tem gente que dá palco fora da internet e tem um público presencial que vai para assistir isso. Exatamente. Então, para mim, isso revela a carência de uma igreja verdadeiramente relevante. Né? E, infelizmente, Mauro, o que é que nós vemos hoje? Né? Os movimentos que aparecem hoje, dentro do contexto evangélico, pode parecer assim, mas é um movimento evangelístico, muita gente está sendo alcançada, mas está sendo alcançada pela mensagem do evangelho. Exatamente. Ou está sendo alcançado por uma estrutura chamada igreja, que não é mais a igreja de Cristo, mas uma comunidade de gente que prega o evangelho, mas prega o evangelho só para criar sua estrutura. O secularismo, de uma certa forma, ela entra na vida da igreja porque, como nós estamos numa sociedade digital, os costumes passam a fazer parte do estilo de vida. Antigamente você conseguia fazer uma separação. Hoje você não sabe o que é secular e o que de fato a Bíblia diz, que o santo cada dia se santifique mais e o profano se torna cada vez mais profano. Então é tão sutil. Então essa ideia, por exemplo, de que eu posso abastecer um garoto com tantos erros teológicos, com tanta habilidade para fazer espetáculo, e isso ser patrocinado,
termos palco para isso e termos gente que consome de uma forma que parece que é a verdade. Então você percebe que o discurso está fora, a maneira como se orienta. O The King of the Power já é uma estrutura que você não sabe se ele estava profetizando, depois ele fala que não. Quando ele vai se explicar, ele piora a situação, ele vai piorando aquilo. Então, ele é um garoto que está extremamente mal assessorado, tanto pela parte da igreja, quanto pela parte dos pais. E aqui eu não quero julgar os pais, porque eu conheço muita gente boa fazendo coisas erradas. E que às vezes não percebe, porque não tem mentores corretos, e entendeu aquilo de uma forma errada e repassou. Mas você vai conversar com a pessoa é maravilhosa. Só que ela está fazendo uma coisa errada. E aqui eu não estou aqui dizendo que os pais do Miguel são errados, são ruins, não prestam. Não estou desvalorizando pessoas. Eu gosto de dizer o seguinte, eu não julgo pessoas. Eu julgo coisas. Sim. A gente não está falando de pessoas, nós estamos falando de um conceito. Se eles passam pelos pais, pelos pastores, pelo protagonista que é o Miguel, que é a Vitória, não termina neles. Eles são atores desse palco. Mas o que a gente está aqui questionando é o conceito e essa prática que acaba ridicularizando, porque antigamente nós éramos ridicularizados nos coliseus, por defender a nossa fé, por não abrir mão da nossa aliança com Jesus. E você sabe disso, que no período romano, quando você dizia que tinha outro rei, que você tinha outro Deus e não fazia ave César, você já era um inimigo do Estado. Então, ser um cristão nos tempos bíblicos apostólicos era você dizer, eu sou inimigo do Estado. Então, por isso se morria nas arenas, o pessoal era esquartejado, decapitado. Então, nós muitas vezes éramos zombados nas arenas, nos coliseus da vida, porque nós defendíamos uma fé. Hoje, nós somos zombados porque nós estamos nos tornando uma referência de memes. Entende? Nem o próprio, o público que não professa a nossa fé, que antigamente era chamado de mundo, né? Nem o mundo, acredita no que nós estamos propagando, só que eles colocam todo mundo no mesmo pacote. Não é a nossa voz, apesar que nós não podemos negar que o irmão professa a fé, que ele crê no mesmo Cristo, que às vezes tem as mesmas bases, né, da teologia, mas a maneira como eles expressam fogem daquilo que nós acreditamos como igreja. E que você pode ser atualizado, moderno, contextual, contemporâneo, sem precisar ser motivo de chacota. Sim. Mas o que é pior? Eu vou piorar mais a situação. Então vamos piorar. Porque nós estamos olhando para um menino, Miguel, que veio e falou aquilo ali, que se fosse lá dentro do ambiente da igreja dele, não ia causar nenhum prejuízo. Que era o que às vezes acontecia com você, estou expondo em produção. Acontecia comigo. Você falava alguma coisa, né? Dava uma profetizada, aquelas coisas. Tá tudo certo. Beleza. Mas por que se olha para o Miguel dessa forma e se tornou tão gigantesco? E esses pregadores já maduros, que já estão na estrada pregando heresias, mas que ganharam uma notoriedade. Nós temos pregadores aí com mais de 30 milhões de seguidores. Com certeza. Sendo abraçado pelas redes de televisão, né? Que trazem um evangelho midiático, de fato. Também não posso julgar, né, a intenção, mas está muito claro que a coisa está tão bagunçada que o Miguel é uma poeira cósmica nesse universo. Porque tem gente muito mais mal intencionada fazendo isso, com muito mais habilidade. Propriedade. Não falando The Of, The King, The Best, de não sei o que lá. Demente. Né? Não fazendo isso
Mas com frases de efeito, mas fazendo você fica pensando, frases de efeito muito mais bem elaboradas, muito mais bem adaptadas, camufladas, maquiadas, de espiritualidade que ninguém quer contestar. E sutilmente já entrou e já a gente está aqui deixando. Aí aparece o Miguel. E o Miguel é um menino, mas tem gente já velha fazendo isso aí, né? E sugando dinheiro, e ganhando dinheiro, e bamburrando em cima dos outros. A internet, o mundo digital, as redes sociais, ela tem uma máxima. Você tem que reter a atenção. E o que você mais do que nós sabe disso, que aquilo que é talvez o ridículo, né? A pauta mais, a violência. Então, como é que começa-se um jornal? O cara começa dando um boa noite lindo para você, dizendo morre 300 pessoas que caíram, não sei de onde, explosão na Zâmbia. Esses fatos mexem tanto com a nossa cabeça que aquilo que é tosco, que é violento, é que retém a atenção. E o que esses caras fizeram? Se eu quiser viralizar e acontecer, não importa o que eu vou falar, eu vou maquiar. Se eu estiver retendo atenção, tudo certo, porque eu sei que tem um monte de macaco querendo pular nesse galho. Sim. Gente que não tem instrução, que compra qualquer coisa na internet, né, que se associa a qualquer cara com frases de efeito legal, que massageia meu ego, que me põe para cima, que me dá um evangelho plastificado, e tá tudo certo. Então os caras entenderam nichos. Entende? Isso aqui eu tenho estudado muito, entendeu? Então nós estamos ficando nichificados o tempo inteiro, né? Antigamente tinha niches, agora nós temos nichos, entendeu? Então nós estamos, o cara olha e fala assim, esse aqui é um nicho e eu vou me especializar nesse nicho. O que eu tenho aqui para vender? Então eu tenho uma coisa que tem aparência de evangelho e é lindo e eu vou transformar essa embalagem. Mas a essência, o argumento é completamente fora. Vou aqui usar uma frase do Caio Fábio. Ah, mas você é Caio Fabício. Não, nada a ver. Eu ouço todo mundo. Paulo fala isso, ouça tudo, retenha o que é bom. E ele fala um negócio muito legal. Uma conversa com o Edir Macedo, o Edir falou para ele assim, Caio, legal o que você fala, cara, tá certo. É evangelho, Jesus está aí, mas não dá certo. Não vende. É o evangelho utilitarista. Não vende, cara. Então o Deus que nós estamos fabricando é um Deus utilitarista. Então nós estamos fabricando os novos bezerros de ouro do século 21. Entendeu? Ah, Moisés está no monte, vamos esperar Deus falar. Não, gente, vamos criar um Deus aqui para a gente que se identifique conosco. Então nós estamos projetando a geração The King of the Power, nós estamos projetando os bezerros de ouro. É um Deus moldado ao gosto do freguês, entendeu? É a escolha de um Deus num menu de divindades, né? Então a gente está aqui, esse Deus, eu gostei desse menu, dessa divindade com aparência de Jesus. Então é ele que eu vou me associar. Então nós estamos escolhendo um Deus num menu. E antigamente era nós nos amoldarmos à face de Deus. Porque nós não fomos criados e depois Deus foi criado, né? Alguns secularistas, ateus, falam que Deus é uma construção da psique humana para que o homem se sentisse parte de uma coisa que transcende, papapá. E é o contrário. Nós sabemos disso. Então, quando Deus foi criar tudo, criou projetando. É a lei da projeção que a psicologia fala, não é isso? Então vamos aqui pensar. Criou os céus, aí ele colocou as estrelas, ele disse que produza os céus e estrelas. Foi falando com as coisas. Quando ele foi criar o homem, isso aqui todo mundo já sabe, ele falou com ele mesmo. Passamos. Então nós fomos criados, só que nós estamos criando um Deus à nossa imagem. E é aqui que eu me preocupo. Entendeu? É um evangelho utilitarista, é um evangelho que retém a atenção na internet para poder viralizar, chamar atenção, criar fortunas, porque essas fortunas estão sendo criadas e a gente sabe disso. Eu tenho músicas que estão na internet, Spotify, papapá, e elas me dão uma rentabilidade. Entendeu? Porque o mundo digital é uma escalonada financeira que se você
pegar fio da meada, você não precisa mais fazer outra coisa na vida. Então você pega uma Virgínia Fonseca, a mulher é bilionária, mano. Bilionária, entendeu? Ela tem mais dinheiro que o sogro dela, que está há 40 anos fazendo carreira. E ela brinca agora de 5 anos de influencer, né? Uma mulher que viralizou e hoje ela é poderosíssima na internet. Então, nós temos as Vitórias, nós temos os Miguels e temos esses caras que estão construindo um universo de um evangelho utilitário. Perfeito. E assim, lógico que nós não estamos aqui... a gente sabe que o nosso público não é bobo, que as pessoas estão ouvindo a gente... Não é boba, que a gente não está aqui como aquela pessoa, não, estou fazendo um podcast para ninguém assistir, é só para nós. Que eu não quero viralizar, que eu não quero que o podcast tenha milhões de seguidores, né? Isso. Falta pouco. Falta só aproveita e já manda, compartilha e vamos bater 1 milhão. É claro que a gente quer, e tudo bem querer fazer trabalho, fazer trends, o que tiver que fazer para viralizar, faça. O que tiver que fazer, não. O que for honesto, puro. Não pode ser de boa fama, verdadeiro. Boa fama, se alguma virtude há, porque o problema não está em viralizar, mas é com o que eu viralizo. Exatamente. Está entendendo? Então, se eu puder viralizar pregando o evangelho de forma lúcida, de forma coerente, maravilha, porque o evangelho vai ser pregado para muita gente. Agora, se a minha única intenção é eu quero viralizar, mesmo que eu tenha que aparecer pelado, eu não vou conseguir viralizar assim. Parecer pelado, né? Vai. Pode ter certeza que você vai viralizar. Não, mas eu não vou fazer isso. Não quer dizer que seja uma coisa elegante, sofisticada, linda, maravilhosa. Mas vai. Isso é que dá pra conversar com o amigo, né? Vamos lá. Então, não vale a pena, né? Eu viralizar por qualquer coisa. Eu preciso, se eu tenho uma pauta inteligente, interessante, útil, e eu viralizo por isso, beleza. Eu não quero viralizar como... Quero viralizar, gostaria muito de ter todos os seguidores do Manuel, como é o nome do Caneta Azul? O Manuel Gomes. Manuel Gomes. Né? Ele não viralizou, Manuel Gomes não viralizou porque ele tem uma pauta maravilhosa, porque ele tem um talento maravilhoso. Mas ali é uma característica do indivíduo. Do indivíduo, é ele apareceu. Ele não fez uma cena. Exato. Entendeu? É ele. Ou seja, esse moço, ele viralizou, representando de alguma forma, é como assim quando você cai. A queda, ela é ridícula, por isso as pessoas riem. Por mais que elas queiram... Tem gente que ri, tem gente que... se espanta, mas a maioria ri. Sim. Principalmente se não foi grave, porque a gente traz isso desde a infância, né? A criança quando... Que os comediantes fazem desde Chaplin ali, né? Tá entendendo? Queda. Então, quando aparece uma coisa que é ridícula e que você percebe que não foi ali, foi espontâneo, foi real, é como se fosse uma queda. Aí todo mundo ri, todo mundo segue, papapá. Mas as pessoas vão no show do Manuel Gomes e... Já falei, vou falar. Vão no show porque é um grande talento. Não vão. Ele é um Djavan da vida. Ele é um Djavan, ele é um João Alexandre. Um Chico Anísio. Não é. Não é. Né? Verdade. Mas ele alcançou um público e tudo mais. E maravilha, para ele foi uma bênção. Ele seja o simplório que todos nós olhamos. De alguma forma a gente quer abraçar, a gente gosta. Não sei se você já teve, assim, acontecia muito lá no meio do nosso bairro, sempre tinha o simplório. Exato, aquela pessoa que você gosta de estar junto. Né? Eu sou de Goiás, né? E Goiás e mineiro são primos. Sim. Né? O goiano é um mineiro cansado, mineiro ia para o Mato Grosso, cansou, ficou ali, virou Goiás, entendeu? Então, sempre tem aquele mineirinho, aquele cara... inocente demais, meio bobão, no jeito de falar, entendeu? Ele é um palhaço no bom sentido, né? De ser ingênuo, fala de uma forma que você... Pô, cara, não, vem cá. Vem pra cá. Você quer abraçar esse cara, exatamente. Né? Então é isso que eu vejo, né? Agora... Diferente dos The Kings of the Powers. Diferente. E, diga-se de passagem, né? Aqueles que estão viralizando com um evangelho
mais uma vez, é bem complicado. Eu vou falar de um nome aqui. Ah, fica à vontade. Eu vou falar de um nome, e é um nome muito poderoso no nosso métier, né? Nosso circuito, que é o David Leonardo. Sim. Tá? Sim. David Leonardo hoje tem mais de 30 milhões de seguidores. 10% já me resolveria a vida. Já me ajudaria, né? Então, eu paro para ouvir David Leonardo naqueles pequenos vídeos que ele coloca nas suas... Não paro. Não é um estilo que me encanta, que me agrada, tá? É muito... Você vai comprar uma briga na internet. Eu sei que vou, não tem problema. Porém, eu assisti o David Leonardo no Pedro Bial. Ele deu uma entrevista no Pedro Bial. Não vi, não. E ele falou, ele contou a história, por que ele chegou até aí. Tá entendendo? Uhum. De uma forma, ele se diz evangelista. Eu não sou pastor, eu sou um evangelista. Uhum. E de alguma forma ele pregou o evangelho e milhões de pessoas foram alcançadas. Eu tenho como julgar o coração desse moço? As motivações. Não tenho como julgar. Hoje ele está fazendo sucesso e quem for meter o malho, de alguma forma vai exibir um pouco de uma certa inveja, né? Será que eu não tenho a inveja desse rapaz? Pode ser. Que eu gostaria de estar lá, Pode e ser. aí eu posso dizer, poxa, eu tenho tanto conteúdo. Cara, não deu certo para mim, não sou eu que estou lá, uma hora vai estar. É ele, com aquele jeitinho dele, aquela coisa mais... Deus lindinho. Deus lindinho, meus né, é um Deusão bonitos, né? Cheiroso. Cheirosinho, né? Fofinho, né? Enfim, né? Mas... Paulo fala isso, né? Contando que Cristo está sendo pregado, E eu não posso julgar. Eu não posso, eu falo posso, nesse aspecto. Mas eu também não posso me eximir de criticar, porque Exatamente. eu posso criticar, eu posso ser criticado, Isso. todo mundo pode ser. Liberdade Então a é minha Cristo. crítica está em cima disso. Tem outros nomes poderosos, né? Que são de uma outra linha que a gente considera ser os mais sérios, Hernandes Dias Lopes, né? Sim. Que é quase um oráculo nos nossos dias. O Augusto Nicodemos, que é um oráculo Se a gente for presbiteriano. para os internacionais, nós temos o John Piper. John Piper. O Paul Washer. Paul Washer, que eu né? gosto O pra MacArthur, caramba. não sei se... É. Né? Aí você vai para uma outra, que o Dr. Rodrigo, Sim. que é Rodrigo Silva. que é uma pessoa extremamente elegante, extremamente... Todo mundo quer detonar ele, quer falar, mas não tem coragem. Porque Nós temos o próprio Caio Fábio. o Caio Fábio, né, que é meu malvado favorito. Que todo mundo quer, sabe? Meu malvado favorito foi boa. Aí tem Silas Malafaia, da linha mais pentecostal, Silas Malafaia, Marco Feliciano. Ele gostava de se chamar de ratinho evangélico, né? Mas depois que ele tirou o bigode, parece que ele não quer mais. Enfim. Tá certo. E assim, eu não estou tratando com desrespeito. Sim. Com uma boa parte eu não concordo da forma que lidam, né? Tem gente que eu não ouço Silas Malafaia, não ouço Marco Feliciano, não é alguém que eu gosto de ouvir, mas também não estou detonando, não. Gosto de ouvir o Hernandes Dias Lopes, apesar de não ser presbiteriano, Augusto Nicodemos, eu faço as Se minhas identifica leituras. mais com a teologia, Com a teologia os padrões e tudo mais. comportamentais, né? Porém, a partir do momento que foi para a internet, que comemorou seu primeiro 1 milhão, não tem como não ser um produto. Virou produto. Não é fácil. Então, ou você, quando chega nesse patamar, porque uma coisa é Paulo, é a igreja que nasceu e 3.000 almas se converteu pela pregação de Pedro. Sim. Né? Se converteram 3.000 almas. Sim. Depois 4.000. Depois 5.000. Foi escalonando. Depois foi A multidão. escalonou a tal ponto que virou realmente Uma multidão o incontável. Império Romano foi tomado pelos cristãos. Exatamente. Ou seja, virou incontável. E Paulo, só o que ele queria era pregar o Evangelho. Uhum. Então, se nós colocássemos Paulo nos dias de hoje, quantos seguidores Paulo não teria? Pedro, com aquela mensagem. Não é? Então, a Bíblia fala que, há contexto que eles falam que eles sacudiram o mundo, né? E não tinha... Que eles
transtornaram o mundo, né? E não tinha internet, os meios que a gente tem, os então, instrumentos. Né? É possível, eu penso que o grande apelo para os nossos dias é que Deus levante homens cheios do Espírito Santo. Acredito Amém. Sim que o Hernando Dias Lopes é um desses, que o Augusto Nicodemos, não vou dizer que o Silas Malafaia não seja, que o Marcos Feliciano não seja. Eu tenho um pouco mais de cuidado quando o cara já entra para a política, o pastor que entra para a política, aí eu já fico um pouco mais... Entendi. Né, eu já tenho um pouco mais de reserva, mas é uma opinião minha também. Eu vou criar um monte de inimizade aqui, mas tudo bem. Já chegou uma época da vida que você não precisa mais se esconder. A gente não tem mais... Mas eu olho... Ficar comprometido com as heranças sociais e religiosas. Porque sabe o que vai acontecer, pastor Mauro? O Miguel, daqui a pouco, ninguém mais ouve falar dele. É a tendência. Mas esses caras que já estão aí há muito tempo, os Edir Macedo, os Valdemir, toda essa galera que está aí, o Agenor Duque, esses caras, eles não só eles estão aí, como eles estão deixando uma geração igual a eles. Com certeza. E é isso que me preocupa. Exatamente. Eles vieram numa geração pré-internet. A internet ela era embrionária. Sim. Né? Então eles já entenderam que os meios de comunicação são a grande força. Os caras investiram pesado nisso. Rádio, comprando TVs que estavam quebradas, ganhando concessões e fazendo um evangelho utilitário. Tá? Eu não tiro os méritos de ninguém. Com certeza. Tá? Jamais vou tirar os méritos que esses caras alcançam. Méritos administrativos, méritos estratégicos. São grandes líderes, não vamos tirar os méritos. Perfeito. Porque o que é um grande líder? É aquele que consegue influenciar muita gente. O Hitler foi um grande líder? Sim, só que ele foi um grande líder mau. Entende? Porque um cara que consegue mover uma nação daquela, tomar a mente de todo mundo, ainda fazer outras nações comprarem a briga dele, é um cara fora da curva. Nós não vamos tirar mérito do que os caras construíram. O que nós estamos aqui discutindo, que isso é muito importante, é que para de tirar, a gente tem que tirar essa ideia de que a gente está falando mal de pessoas. Eu não estou discutindo aqui junto com você a pessoa. O Edir Macedo talvez seja um pai excelente para a filha dele, não sei. Não sei. Para a esposa, talvez um grande patrão, não sei. Ele tem suas benesses. Não chega onde chega do jeito que é. Sim, com certeza. Porque ele é lindo. Ele não é lindo. Entendeu? Ele não vende a beleza dele. Mas o que se faz nesse evangelho utilitário é o que nos levou à geração The King of the Power. Entendeu? Eu sempre preguei o evangelho correto, mas eu não dei certo. O que é dar certo? É ter um carrão, morar numa cobertura, num condomínio fechado, ter milhões na conta, viajar, pôr aquela vida de pastor celebridade, líder celebridade, ter igrejas. Isso é o que dá certo? Será que a ótica de Deus é essa mesmo? Então nós temos aqui homens e mulheres que estão pirando a cabeça, entende? Porque eles não deram certo. Entende? Gente simples que fundou uma igreja, abriu um prédiozinho, está lá no caixa-prego e não tem às vezes o dinheiro para pagar o plano de saúde do filho, a esposa está lá com tanta dificuldade, eles comendo ali, já jantando, já vendendo a janta na hora do almoço. Esses caras não estão dando certo. Entendeu? Esse aferidor aí, né? É isso que nós precisamos repensar, pastor. É isso que nós precisamos entender, que esses caras que aparentemente não estão dando certo, nós temos que tirar esse negócio de um evangelho utilitário. Paulo ele não foi um cara rico, entende? Ele armava a tenda dele, ele pegava o sustento para poder conseguir abrir uma igreja, às vezes tirava do próprio bolso, né? Não era remunerado, não tinha riqueza, foi morto, abandonado praticamente. Tanto é que ele ficou pedindo, gente, ninguém veio tratar comigo.
Né? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e me traz o tal do Marcos, que antigamente não me era útil, hoje ele é útil. Quer dizer, nós estamos falando de quem? De quem nós estamos falando? Sabe como é que ele morre? Claro que você sabe, isso é para o público ouvir. Ele morre decapitado, abandonado num cemitério, lá em Roma. Lá, foi do lado de fora, entendeu? Porque ele era inimigo do Estado, ficou preso uma boa parte da vida dele em prisão domiciliar, porque ele tinha tanto moral, os caras não quiseram colocar ele numa prisão comum, porque ele também era cidadão romano. Só que as grandes cartas de Paulo são as cartas da prisão. Então, quem deu mais certo? Entendeu? É nessa régua aí, né? É isso que nós precisamos começar a medir. É essa régua. Então, quer dizer, o que nós estamos falando aqui, The King of the Power? Não é o Miguel, porque o Miguel você tem que amar ele, você tem que chorar por ele. Eu vejo o Miguel apenas como um sintoma. O Miguel é o sintoma. Né? Exato. Porque a coisa não é Miguel, ali é um sintoma. Porque se nós formos ver, nós já saímos do sintoma e já fomos para o corpo, né? Exatamente. Que o sintoma está aqui, mas tem um corpo adoecido aqui. E que vem há muitos anos adoecido, com uma doença crônica e que vai pipocando aqui as feridas, né? Isso. Vai aparecendo. Exatamente. Por exemplo, hoje, eu estive em São Paulo, não dessa última vez, outra vez que eu fui numa igreja lá em São Paulo. Realmente, não vou citar o nome da igreja. Uma igreja boa, né? Que não tem só em São Paulo. E a sensação que eu tive lá era que o povo estava indo para um evento, que o culto era um evento. Né? E eu me senti dentro do evento, tanto é que eu tive dificuldade de me sentir no culto, eu fiquei observando. Eu realmente não estava no culto, eu não cultuei nesse dia. Eu fiquei observando todo o movimento, a forma como se fazia cada parte do culto, né? Tudo muito bem, um espetáculo, tudo muito bem programado, como seria, como é o momento da oferta, o momento dos anúncios, o momento de validar o líder, de validar os colaboradores, tudo assim muito, sabe, culto de evento de fim de ano de empresa. Sim, né? Entendi. Parecendo o Teleton. Um Teleton, né? Então eu vi aquilo ali assim, meu Deus. E eu comecei a perceber que uma boa parte das igrejas, as igrejas mais pop, né? Sim. As pessoas estão indo para lá como se vão para um evento. Exatamente. Então o evento domingo à noite na igreja, vamos lá todo mundo, olha, vai fulano de tal, tira, faz uma trendzinha, você tem que ter um telão, você tem que ter uma pirotecnia, tem que ter um negócio, né? E tudo bem, não vejo nada de errado nisso. O problema é manter essa ideia. Com certeza. E esse povo que vai para o evento, quem vai para um evento, outro espírito. Quando acaba o evento, não tem mais evento. Uma pessoa que vai para cultuar, ela não vai para um evento. Sim. A vida dela é culto e ela vai derramar o culto junto com a igreja. Ela volta de lá e os impactos do culto voltam com ela. Sim. Volta para segunda-feira, para terça-feira. É um ambiente de transformação. Transformação. Que vai exigir reflexão, né, profundidade. Vai exigir aquilo que um adorador faz, que é a contemplação, que é o que você não conseguiu fazer. Isso. Ela não está preocupada e ela não está ansiosa pelo próximo domingo. Sim. Não. Ainda que ela goste de estar lá e ela sabe que ela vai estar no próximo domingo, a atenção dela não está para o próximo evento, mas está para o primeiro passo que ela der fora da igreja. Exatamente. E uma coisa que a gente pode cair no erro, e isso geralmente acontece, é que eu estou indo lá por causa dessa experiência. Sim. Entendeu? Então, se não me vende essa experiência, é a cultura de shopping. Então, eu, por exemplo, quando estava em Goiânia, eu gosto do shopping que menos tem gente. Aquele shopping que ninguém quase vai. Você chega, você não pega fila, o cinema está meio vazio, nem meio cheio. Entendeu? Tudo é mais fácil de chegar, para estacionar carro e tudo. Eu gosto desse shopping. Chama Shopping Bougainville. O melhor, mais das galáxias, é o Flamboyant. Você já deve ter ido lá. Sim. Ali você encontra celebridade, as maiores lojas, as lojas mais caras. Não gosto, a cultura de shopping.
se ele não me dá essa experiência, não é legal, eu não quero isso. Então a gente começa a fazer, porque nós somos uma geração de shopping. Então, o que acontece? Você chega na igreja, é um cafezinho, é um hall, aí você já entra pelo espaço para ir para o culto, já tem uma livraria, entendeu? A sociedade do consumo. Então, nós estamos levando as pessoas para uma experiência de espetáculos e shows, que ela não vai fazer você usar o esquema da contemplação. Porque o culto é um processo de contemplação. O que é a contemplação? A contemplação existe um objeto de adoração. E a esse objeto de adoração, eu sou transformá-lo. O que é adoração? É eu me tornando o objeto ao qual eu adoro. Por isso Jesus fala sobre o Deus Mamon. Ele falou, olha, você não pode servir a dois senhores. O que nós estamos produzindo dentro da igreja? Nós estamos deificando, nós estamos gerando uma divindade chamada experiência de espetáculo. Entendeu? É isso que nós estamos batendo aqui, é isso que nós estamos questionando. Entende? Então, mas se eu colocar a parede, o problema não está na parede preta. Sim, com certeza. O problema não está na luz. Quantas vezes você fez evento com luz, evento evangelístico e tal? Faz parte da comunicação. É que nós estamos tirando o essencial. Por exemplo, rapidinho. Há um tempo atrás, conversando com uma galera, moçada, não sei o quê, fui no evento. Top. Sim, eu lembro que me falaste. Te falei isso? Eu falei aqui? Acho que falou. Falei? E aí? Pô, eu tinha um telão de LED. É o telão, pastor. Aqui a gente com um desse. Na igreja um desse, pastor. Tá. Massa. O que mais? Você tem que ver o drone. Tinha um drone, cara. 6 asas, parecia um serafim. Olhos atrás, olhos na frente. 6 abanavam, não sei o quê. Pô, e aí? Você vê o som, cara. Que som. CD. Antigamente era CD, som né? de Agora CD, digital. Cara, som de CD, mano, e tal. Beleza. Qual foi o tema da palavra? Foi bom demais. Entendeu? Então, quer dizer, o que é o culto? É o clima da contemplação. Se eu não dou isso, não é culto. Perfeito. Antigamente as pessoas iam para a igreja e cantavam aquele... Entre o véu e o trono. As pessoas iam para a igreja. Obrigado pelo mexer. Ia para a igreja e cantavam aquela música. Eu vim buscar minha bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar a sua bênção. Espera, Jesus vai te dar. As pessoas não iam para adorar, elas iam para buscar a bênção. Sim. Mas ainda era menos... O Jacó segurou o anjo. Segurou o anjo, né? Não né? deixou subir, né? Me dá minha bênção para depois subir. Né? Tá, beleza. A gente considera que esses hoje ainda são muito crentes. Ainda são crentes, né? Que eles vão lá, veem Jesus como essa fonte de bênção. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Exatamente. Então, mas a gente precisava ensinar que ir para o culto é para oferecer, é para adorar. A bênção é uma consequência, mas não é o principal. Eu não vou para buscar a minha bênção. Eu vou para oferecer o meu culto de adoração a Deus. Isso. Como família. Mas isso veio a teologia da prosperidade, isso ficou mais grave ainda, né? Porque aí começaram a vender a bênção, a negociar a bênção. Beleza. Eu quero o produto. Se esse Deus me dá esse produto... Pronto. Beleza. Só que agora... As pessoas, quando elas entram na igreja, nessa geração de internet, nessa geração mais tecnológica, mais digital... The King of the Power. A geração The King of the Power, a pessoa já entra e ela recebe uma placa muito boa, bem-vindo, né? Já recebe um abraço, ela já começa a ser servida. Isso. Ela começa a ser servida. Então ela vai passando em cada etapa... Cultura de shopping. Ela está sendo servida. Uma pessoa que está sendo servida do começo até, só tem uma hora que ela vai servir. É quando fala da oferta. Porque aí ela começa a fazer a seguinte avaliação. Poxa, eu cheguei aqui, me deram um cafezinho, uma água, me deram um pacote de uma literatura, né, para levar para casa, papapá. Olha o ar-condicionado, a cadeira. A pessoa está sendo servida o tempo todo.
Na hora que o pastor vai pregar, aí prega, você é o melhor de Deus. Você seja a sua melhor Você versão. seja a sua melhor versão. Você é o alvo perfeito do amor de Deus. Ele vai te alcançar, ele vai... Né? Então a pessoa... Antropocentrismo aos cubos. Né? Então ela já é servida desde o início. E quando chega na hora da mensagem, na hora do louvor, né? Na hora do louvor ela já recebe aquela mensagem, né? Eu posso, eu tenho, eu sou demais. Né? Você é um né? espelho. Você é um espelho. Né? Tá? Ou seja, a pessoa ela é o alvo, ela é o centro. Ela está sendo o tempo todo mimada ali, né? Sim. É recebendo. Ela não tem disposição para servir. Para oferecer, porque ela está só... mas isso aí te dá para a pessoa depois... Não, a pessoa... Aí quando a igreja exige dela que dá uma pregação mais forte, o que é que ela faz? Ela vai para outro lugar. Confronto. Confrontou, ela vai para outro lugar. Porque esse evangelho ele não é utilitário mais, né? Exatamente. Esse Deus aí é um Deus que ele dá, mas ele exige transformação. Uma coisa que eu acho... Mauro, uma coisa assim que é muito difícil para mim. Nós temos na igreja Ministério de Mídia, mas de vez em quando eu falo isso na igreja. É muito difícil para mim, como pastor de uma igreja, ter que estar fazendo banner, ter que estar fazendo campanha na mídia para trazer os crentes para vir para a igreja. Eu tenho que convencer o crente que ele tem que estar na igreja. Aí os nossos amigos da mídia, né? Eu te entendi. Gastam tempo para convencer, por exemplo, na igreja de quarta-feira a gente faz alfabetização teológica. Sim. E aí a mídia faz na segunda-feira a chamada para quarta-feira. Para quem? Para os crentes. Irem para a igreja. Aí você tem que se tornar um sedutor digital. Aí eu tenho que seduzir os crentes, aí perde-se tanto tempo. Olá, querido irmão. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Quarta-feira, eu e você vamos tomar um café juntos com Jesus. É aquela ideia, por favor, venha aqui estudar a palavra de Deus. Meu querido, né? Meus bonitos. Eu tive muitos problemas com isso. Porque o pastor dava na goela da gente. Faltar um culto, meu irmão, segunda-feira era gabinete. Poxa, e aí o que é que acontece? Se faz muita estratégia para trazer o crente para a igreja, o crente já é velho, ele tem que ser convencido. Né? E aí não se tem um trabalho evangelístico. Se gasta tanto tempo para tentar... Não que não seja evangelístico trazer os crentes para a igreja. Você está tendo que evangelizar. Mas aí os crentes passam a ser apenas clientes da igreja. Exato. Clientes que têm que ser convencidos a voltar na semana seguinte para aquele restaurante. Tem que dar uma experiência para ele que seja agradável sensorialmente. Isso. Para que ele se sinta bem naquele lugar. Então, o som está ruim? Você não veio por causa do som? Não, nós vamos mudar isso aqui. A Gen Z, que a gente chama, né? A geração Z, ela é muito sensorial. Ela quer a experiência com a emoção. Aqui a gente vai falar de cultura, mas é para a gente entender os times, né? Aquela expressão alemã chamada Zeitgeist, né? que é os tempos que a gente vive, né? Quando você pega ali a contracultura, vamos falar americana, que influenciou o mundo, né? Então, os pais rebelando contra os filhos rebelando contra os pais, a geração paz, amor e rock and roll e sexo, esse movimento hippie. Querendo ou não, aquela era uma geração que estava querendo refletir sobre a vida. Entendeu? Os caras não queriam apenas o ópio, mas eles queriam entender coisas, queriam buscar as respostas para vazios existenciais. Hoje não há nem essa preocupação da reflexão. Você pode perceber que é uma geração que voltou um pouco para a natureza, os caras iam para a natureza para refletir, um movimento panteísta mais acentuado. Você entende? Você pode buscar as coisas certas de formas erradas e você pode fazer as coisas erradas de forma certa. Sim. Então, que é o que nós estamos fazendo,
querendo construir um evangelho de forma errada. E é aí que a gente precisa construir essa ponte, falar com essa nova geração. E é o que eu tenho debatido, falado, tentado. Eu tenho uma comunidade que eu caminho junto, de irmãos, que eu tenho ensinado. Falo, olha, você precisa estar à mesa, mas aprenda o que você vai comer. Duvide disso, analise isso, comece a avaliar discursos, percepções, intenções, porque às vezes a palavra está dizendo uma coisa, mas o seu rosto, ele está tendo aquele balãozinho de gibi, ele está te falando outra coisa, entendeu? Então eu digo muito a eles, faça medida, faça como os bereanos, começa a fazer pautas. Isso aqui me emociona, te emociona, mas peraí. Te transforma? Que tipo de transformação? É a transformação que te leva a ser parecido com Jesus. Ela está dentro de uma teologia que foi criada pelos profetas e pelos apóstolos, porque se passar disso, Paulo fala que é anátema. E ainda que sejamos nós, ele fala isso, né, que são os que fizeram o fundamento, ainda que eu venha e diga para vocês alguma coisa que não é isso, que seja um anjo do céu, gente. Entende? Mas como fazer isso para uma geração que não se aprofunda, que não reflete, que não contempla? Por isso que eu disse que a contracultura teve seus valores. As pessoas estavam querendo entender, não era só reproduzir, eles estavam querendo essência. Só que essa mercadologia, o mundo digitalizado, mercantilista, comercial pra caramba, ele acabou consumindo, pegando a nossa geração, e deu ali uma injeção na nossa alma de uma sinestesia, nós ficamos anestesiados e assim, é assim mesmo. Então nós somos letárgicos para responder hoje uma agenda da igreja. Você tem que ficar seduzindo essa geração e você tem que tentar emocionar a Gen Z. Sim. Que ela, na verdade, é para nós que já atravessamos do meio-dia para tarde. Entendedores entenderão. Né? A Gen Z, ela é o sangue novo. Agora, a gente estava aqui em off falando de bordões que a gente passou a vida inteira falando, reproduzindo, sem maldade, e que isso trouxe um prejuízo ou não, né? Vai depender de pontos, e que a gente hoje tem que se policiar. Então a Gen Z, como que ela é? Então, para quem nós estamos fazendo a igreja? Que tipo de geração nós estamos falando? Uma que é letárgica, que você tem que bombar ela, estimular, tentar tirar ela desse ambiente, e a Gen Z que olha para nós e fala, pô tio, pastor, tu é legal pastor, mas eu não vivo a experiência que você vive. Entendendo? Exatamente. É um desafio, né, Mauro? Porque assim, quando se pensava em começar trabalho, igreja, a primeira coisa que se fazia era orar. Vamos orar, buscar Deus. Exato. Hoje a gente está começando errado, está começando pelas estruturas. Então, às vezes, o pastor... Já tem equipe de mídia? O pastor, exatamente, cria uma estrutura tão grande que depois ele vai ter que trabalhar para manter a estrutura. Posso rapidamente abrir uma pauta aqui, dentro desse assunto? Eu vou falar de coisas que eu vi. Não vou citar a igreja, as igrejas. Bora aí, cita. Feitiço vira contra feiticeiro. O que acontece? Eu sei de igrejas que eu vi nascerem, que foram construídas com homens de negócio. Cara, você dá um aporte aqui, você dá um aporte aqui, a gente faz um trabalho de mídia, os caras são bons de comunicação e elas nasceram baseado nesses ideais. Sim. Isso aconteceu na minha frente. Empreendimento. Exatamente. É uma gave espiritual. Estou fazendo propaganda para gave aqui. Entendeu? É isso. E aí o que acontece? Quando você faz assim, você precisa, se essa é a intenção e se esse é o caminho, você precisa trabalhar para manter a estrutura. E é isso que faz com que muitos negociem os seus princípios e valores. Isso. Porque no momento em que chega a cobrança, em que toda aquela parafernália que a gente coloca da igreja, né? Compramos telão de LED para pagar de 48 vezes.
Só que tem que pagar. Montamos toda a estrutura, daqui a pouco está chegando a conta. Não é? E adivinha quem vai pagar? Tem que ser, alguém tem que pagar. É o lindinho do Senhor. E aí é o Senhor que paga, né? Se eu não tivesse telão de LED, eu não dou uma experiência para Gen Z que está na igreja. Exatamente. Aí você constrói e a sua missão, que é pregar o Evangelho, a missão da igreja, que é pregar o Evangelho e transformar vidas, fica comprometida pela missão que o pastor tem de pagar contas, de manter a estrutura. E aí pregar o Evangelho vira secundário. O que eu tenho que oferecer é uma experiência, como você bem falou, para essa geração. Uma experiência sensorial, emotiva, para eu poder, visual. Para eu poder recuperar o investimento. Exatamente. Nós estamos aqui falando de empreendimentos da fé, de negócios que a gente antigamente olhava como, tipo assim, eu gosto de chamar de o jeito Bradesco de fazer igreja. Sim. Entendeu? Aconteceu muito. O Bradesco é um exemplo realmente muito comum. Quantos bancários, exatamente, foram formados lá e... Isso, eu sempre digo que uma cidade, só uma cidade se tiver uma cadeia, um Bradesco e uma Assembleia de Deus. Se não tiver esses três, ainda não é cidade, é um povoado, uma comunidade, qualquer coisa. Então, o jeito Bradesco de fazer, assim, dar lucro, dar resultado, continua, e é isso que nós temos que fazer, entendeu? Dá certo. Então, aquele cara deu certo. Por quê? Porque ele se senta no trono, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, ele reina sobre todos. Então, ele criou uma franquia evangélica gospel que deu certo, esse cara deu certo. Aquele irmãozinho que está lá sofrendo pela ovelhinha, não tem um plano de saúde, que é assalariado, que tem que fazer um pedido para os irmãos entregar uma oferta, uma casinha que discipulou, acompanhou, chorou junto, tirou vidas, né, tirou aquele cara que ia ser marginal, quebrou o espírito de violência na família, mas ele não teve sucesso financeiro. Ele não é um CEO, porque um pastor hoje de sucesso, ele é um CEO. Ele é um CEO espiritual, que ele é um grande administrador, um cara que consegue movimentar muita coisa focada na estrutura. Se ele não tiver essa competência, ele não deu certo. E é isso que nós precisamos questionar. O que é que na eternidade, aos olhos do Deus que vê, que é para Deus o que dá certo? Será que esses pastores, esse evangelho que nós sempre pregamos, ele precisa ser vinculado a essa estrutura? Será que nós não precisamos questionar isso? Precisamos valorizar aquele pastor, está ali todo dia, ele é anônimo, não tem uma grande mídia, ele tem 300 seguidores, mas ele está fazendo, esse cara dá certo, continue, meu irmão, seja próspero, abençoado, você não vai ganhar dinheiro, não tem problema, seja o melhor administrador que você puder, mas se você não se tornou uma celebridade gospel, mas está cuidando, ganhando vidas, você já deu certo. Se contente com isso. Perfeito. Nós precisamos entender essa questão, isso nós estamos questionando. E assim, para onde foi, né? A gente falou ainda há pouco sobre a questão da oração. Para onde foi a oração? Não estou falando da oração. Foi para o ralo. Né? A oração midiática também. Estou falando da oração que a igreja ora sem se preocupar com o que a mídia está fazendo. Dos anônimos, né? É a oração dos anônimos, as reuniões secretas de oração. Secretas não no sentido de místicas, né? Mas nos bastidores. Mas a oração mais familiar, mais da comunidade mesmo, que não tem a intenção de mostrar para todo mundo que aquela é uma igreja que ora, mas é uma igreja que ora. Né? A ação social virou também instrumento tipo assim, é mais um serviço que a igreja presta, a gente tem ação social, então tira foto das cestas que a gente distribui, dos serviços sociais que a gente faz, porque tem que divulgar, porque a gente quer cliente, a gente quer pessoas aqui. E aí o evangelismo vai se tornando, não evangelismo, mas sim um clientelismo. Né? Você está em busca de clientes e não de pessoas miseráveis que precisam ser salvas. Exato. Né? A igreja vira então realmente uma grande empresa, gerenciada, administrada por CEOs, né? Porque hoje a pessoa tem prazer de colocar, eu já vi pastores que colocam CEO da igreja tal, eu tenho dificuldade de pensar desse jeito. Exato. Né? Exato. Porque eu nunca quis ser chamado de apóstolo, e mais uma vez, com todo respeito a todos os apóstolos, cada um tem a sua forma, mas eu nunca quis ser chamado de apóstolo.
Eu acho que pastor já é bem pesado, já pesa demais, já é muita responsabilidade, eu tenho que correr muito atrás para chegar à estatura de um pastor, mesmo hoje sendo pastor. Sei que eu preciso melhorar e muito o meu pastorado, e essa é a minha guerra, essa é a minha luta, essa é a minha batalha. Frequentemente, tendo um rebanho pequeno, uma igreja pequena, nunca tive desespero por igreja grande, tanto é que eu vim de igrejas grandes, tive o privilégio de pregar para multidões, mas eu não tenho, honestamente, a minha igreja sabe, eu não tenho essa ambição de ter uma mega igreja, de ter uma super igreja midiática, né? Não tenho problema de pregar o evangelho e as pessoas se converterem e ir para as outras igrejas, não tenho problema nenhum com isso. Ah, pastor, mas o senhor não quer projeção? Claro que quero, eu tenho a minha parte humana, natural, humana. Mas eu estou escrevendo. Todos nós, de forma sadia, a gente quer reconhecimento no sentido mais nobre da palavra. Né? Perfeito, quero. Ah, pastor Ivaldo, encerrou aqui já? É o horário que acabou? Meu Deus, já foi embora? Olha só, a direção, porque eu comecei eu comecei a cronometrar aqui depois. Acabou, Maurinho! Meu Deus do céu! Acabou! Já da minha teta, tu é tri aqui, né? Já deu 3 vezes. 3. Nós gravamos 2 programas na primeira vez. Eu vim uma vez e gravei 2, né? É tri, eu sou... Bom, o tema é vasto, a gente ele está indo embora só na segunda-feira, de repente, se a gente tiver tempo, grava mais ainda tem os bebês reborn. Porque a gente nem falou do bebê reborn, né? E que seria interessante a gente abordar que isso. Que expressa uma geração também muito carente, né? Mas, infelizmente, acabou o tempo. Acabou! Meu amigo, muito obrigado. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para esse papo. Não deu para a gente ir lá em Praia Grande, nessa última vez que eu fui lá, que a gente ia gravar um podcast lá também, Poxa, né? Mas vamos ter outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigado, Deus te abençoe, que prazer ter você sempre aqui. Tá? Obrigado, valeu. Bom, deixa eu aproveitar, ainda tem, calma, a gente pode ir um pouco mais, o programa é nosso, gente. Quem está pagando? Quem está pagando aí, né? Olha só, eu quero aproveitar a mídia, já que a gente está falando de mídia, né? Eu escrevi 2 materiais, 2 livros muito importantes, porque falam da minha experiência. E todas as vezes que eu falo do livro A Escuta Pastoral, eu sou muito honesto de as pessoas... Será se o pastor Ivaldo, que escreveu sobre a escuta pastoral e que tem uma visão também como psicólogo, será se ele pratica tudo isso? Será se ele é esse exemplo? Não. Não posso dizer que sou. Eu posso dizer que eu acredito nisso. Eu acredito, e cada vez que eu leio esse livro, e cada vez que eu estava escrevendo, a cada capítulo que eu escrevi, foi uma faca no meu próprio coração. É Deus falando comigo mesmo. É aqui que eu quero chegar. Poder ter capacidade comportamental, ter um coração pastoral, um coração como o coração de Jesus, para atender as ovelhas nesse padrão aqui de sentar, ouvir, não julgar, orientar quando for preciso, ou apenas escutar mesmo. Esse livro, ele é assim, para mim ele é uma obra-prima sobre o aconselhamento pastoral. Está lá na CPAD e lá na Benção Livros, e brevemente, daqui a alguns dias, estará também lá em São Paulo, na livraria Martins Fonte. Esse aqui, que é a minha experiência como ministro de adoração, a experiência da escola de adoradores, um poderoso guia para o ministério de louvor da igreja, Entre o Véu e o Trono. É um livro maravilhoso, foi prefaciado pelo Mauro Rezende, que também foi uma das fontes consultadas para escrever algumas coisas aqui. É maravilhoso, porque a gente trata do serviço, da santidade baseada no tabernáculo de Moisés, a gente trata da música, dos instrumentos musicais, do louvor no tabernáculo de Davi, a gente trata do caráter cristão, e aqui eu trabalho caráter, personalidade, temperamento, autoestima, autoimagem e vida no Espírito. Eu trabalho assim, focado na presença do Espírito Santo como Paracletos, que veio para estar ao lado dos seus filhos, dos seus servos. Então, esse aqui, por enquanto, está lá na CPAD, aqui na Escola de Adoradores. Já estarei levando brevemente lá para a Benção Livros, mas esse aqui já está também na Martins Fontes. Inclusive, você pode comprar através do site da Martins Fontes.
lá de São Paulo, da Avenida Paulista. Você já pode comprar lá, você que está em São Paulo e vai assistir a gente, tá certo? Deus abençoe vocês, até o próximo, se Deus quiser.